Oi, gente! Hoje nós vamos fazer esse modelinho aqui de avental de cozinha. Ele aqui só tem uma tira que passa por aqui e sai aqui, ela é regulável então. Então eu posso diminuir aqui, ó, colocar ele mais para baixo, ou eu posso levantar ele, deixar ele na altura que eu quero aqui, do corpinho. E aqui, ó, eu faço isso daqui, ele vai ficar direitinho na cintura, independente da altura da pessoa que for usar. Eu também coloquei um bolso nele, ó, um bolsinho grande que dá pra você colocar ele um pouquinho mais pra cima, se você quiser. E ele também é dupla face. Esse daqui eu usei o forro da mesma cor que esse daqui da frente. Mas agora nós vamos fazer um que ele vai ser diferente. Então, você vai poder virar ele quando você quiser variar a estampa. E eu vou colocar o bolso, a gente vai colocar o bolso dos dois lados. E aí você pode fazer um kit com a touquinha de cozinha, que é esse modelo aqui, ó, que eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem fazer, eu vou deixar lá na descrição do vídeo o link para acessar esse tutorial aqui que eu já fiz no canal. Eu tenho várias aqui, mas não tenho nenhuma para combinar com essa daqui. Esse daqui eu não fiz o kit ainda. Mas essa touquinha é muito legal, muito útil. E vocês podem fazer um kit e oferecer junto, que fica mais atrativo. Ou para dar de presente também, ou para fazer para você. Eu espero que você goste da aula e vamos para o passo a passo. Vou passar direitinho todos os cortes que a gente vai precisar. Vou começar aqui, ó, pela tira de amarrar. Essa tira aqui, ela tem 2,50 m. E você não precisa tirar do pano todo. Eu aqui fiz uma emenda, porque eu tinha 1 metro por 1,40 m. Mas aí, você pode fazer quantas emendas precisar, que não tem problema, não vai atrapalhar, ele vai correr aqui direitinho também. E a largura é 6 centímetros. Então, você vai cortar ele assim, dobrar ao meio, sabe, dobrar feito viés? Dobra ao meio, depois você pega as duas extremidades, junta ela aqui no meio, né, e dobra assim. E aí faz uma costura dos dois lados. Aqui na ponta e no terminal, a gente faz o acabamento simplesmente dobrando aqui. Você dobra a pontinha para dentro e depois você dobra aqui no meio, que ela vai ficar com um acabamento bonitinho aqui. Nós vamos precisar também desses dois retalhinhos aqui, que tem 10 centímetros de altura e 35 centímetros aqui na largura. E eu aproveitei um barradinho de pano de prato e tirei aqui essas galinhas, que estão muito bonitinho, que vai combinar com a minha estampa. Então, essas duas partes. Você vai precisar também aqui pro bolso. Então, você vai cortar 2 vezes no tecido principal, que no caso aqui é o meu barradinho também, e um tecido aqui que no meu caso eu tô usando esse daqui. Você vai usar um forrinho. E a medida dele é 30 centímetros aqui no comprimento e 24 centímetros aqui na altura. Eu cortei esse debrum aqui com 2 centímetros porque eu quero fazer um detalhe, mas aí fica a seu critério. Eu poderia, por exemplo, usar uma cianinha também. Depois, na hora de você pensar no seu avental, você escolhe ou não. Esse daqui eu não coloquei nenhum detalhe, né? E a nossa peça principal, que é o nosso avental, ele vai ter 60 centímetros aqui na largura e ele vai ter 85 centímetros na altura. E aí a gente vai cortar também 2 vezes. Você pode usar como eu fiz nesse daqui, os dois na mesma estampa, ou pode variar a estampa para você ter 2 aventais em um só. Nós vamos começar pelo bolso, então eu vou colocar direito com direito, vou alinhar e vou arredondar as pontas de baixo dele, usando a minha régua de canto e curva, e eu vou escolher essa curva aqui de 8 centímetros de raio. Então, eu vou encostar ela aqui e marcar com essa caneta ou com giz, e desse lado aqui, é na parte de baixo. Se você tem estampa com direção, né, para não ficar de cabeça para baixo, a parte que nós vamos arredondar é a parte de baixo do bolso. E eu vou marcar aqui também um espaço para eu não costurar, para virar a peça, e vou fazer uma costura. Então, eu vou começar daqui e vou terminar aqui, com retrocesso no início e no final. E vou fazer a costura com a medida do pé de máquina.
E agora nós podemos desvirar que nosso bolso está pronto. Aí nós vamos abrir bem a costura, acertar direitinho. Eu fiz um vinco aqui para depois fechar a peça, né, na hora que a gente for aplicar ela no avental. Mas você pode passar no ferro também, que ela vai ficar mais assentadinha. Aqui na parte da abertura do bolso, eu vou fazer um pesponto. Nosso bolso tá pronto. Vamos preparar agora a parte de cima. Nós vamos também colocar frente com frente, mas antes, que é esse daqui, a gente vai costurar só a parte de baixo. As laterais e a parte de cima podem ficar abertas. Antes de eu colocar frente com frente, eu vou colocar esse debrum aqui no meio. Então, eu vou costurar ele aqui primeiro. E aí, eu vou colocar frente com frente e fazer a costura no pezinho de máquina. E agora, nós vamos virar. E eu vou deixar esse debrum aqui fazendo um detalhe aqui, que vai ficar bem bonitinho na hora que a gente colocar lá no avental. Nessa parte aqui, é só isso que a gente vai fazer. Agora, nós vamos marcar o nosso avental. Vamos dobrar ele assim ao meio. Então, o comprimento tá aqui de 85, aqui eu tenho 30. 30 mais 30, 60, que é a largura ou o comprimento do avental todo. Eu vou considerar, o meu não tem estampa, então não preciso me preocupar com orientação, né? Aqui ele é grandão, mas vocês vão entender. Primeiro nós vamos marcar 50 centímetros na parte de baixo e marco aqui na lateral. Então ele tá dobrado, esse aqui é a parte da abertura, eu marquei 50 centímetros até aqui. E aqui nós vamos fazer o desenho principal. Nós vamos deixar ele bem dobradinho. E aqui, onde é a dobra do nosso tecido, daqui pra cá, nós vamos marcar 11. E agora, nós vamos ligar esse ponto, 11 centímetros daqui, com esse daqui de 50 centímetros na altura que nós tiramos. Vamos ligar esses dois. Eu vou usar a régua de 45 centímetros, aqui ela é suficiente. Vou fazer um traço e vou cortar. Viram como é fácil? Eu vou aqui colocar o alfinetinho e vou cortar. E nós já temos um formato do avental. Agora, eu virei aqui, ó, no meu lado avesso pra gente fazer algumas marcações. Marco aqui, ó, nessa ponta, 1 centímetro. E a partir do 1 centímetro que eu marquei, eu vou marcar 4 centímetros. Fica assim. Agora, eu venho pra esse lado aqui. Aqui é o peito do avental. Marco 1, a partir do 1, marco 4. E agora, eu marco aqui também, ó, onde veio o corte. No finalzinho do corte, eu vou colocar 1 centímetro a partir desse 4 centímetros. Por último, eu vou pegar aqui o outro lado e faço a mesma coisa. Marco 1 centímetro e 4 centímetros. Agora, nós vamos costurar o bolso e o corpinho. O corpinho eu vou centralizar aqui na frente, né? Tô com a frente do tecido virada pra cima, toda alinhada. Eu vou colocar aqui o alfinete. Agora, nós vamos colocar o bolso. O bolso, eu vou fazer uma marcação, então eu só vou vincar ele aqui. Então, aqui tá certinho. Vou fazer um vinco aqui. Marquei o meio aqui. Vamos marcar o meio aqui do nosso bolsinho também. Pode fazer um sinal aqui é branquinho, mas... Ó, deu pra fazer. E aí, eu vou centralizar aqui. Certinho. Vou ver essa altura aqui. Nós vamos... eu vou deixar 25 centímetros na altura. Mas você pode deixar mais ou menos. Fica a seu critério.
Assim é mais fácil para não ficar torto. Aí eu vou colocar uns alfinetinhos aqui para levar para costurar. E aí é só a gente costurar essa parte aqui do bolsinho, essa aqui é a abertura, e aqui eu vou virar aqui do lado avesso e vou fazer a costura aqui. Viro pro lado direito, eu vou fazer a costura aqui. Vou passar só uma costurinha de segurança aqui na parte de cima. Olhem que fofura que ficou. Agora, nós já vamos colocar a outra parte aqui, frente com frente. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a outra, um pouquinho diferente dessa, pra ficar como se fossem dois aventais diferentes. Olha que lindeza que ficou esse vermelho. Bolso, a mesma coisa. E aqui no corpinho esse detalhe, o mesmo. Agora, nós vamos virar e vamos colocar assim, ó, frente com frente. Alinhar bonitinho. E eu vou virar o preto, porque é lá que nós fizemos as nossas marcações. Nós vamos agora costurar, fechar nosso avental. Essa costurinha, essa marcação que eu fiz aqui, eu errei, tá? Gravando o vídeo a gente fica um pouco atrapalhado, mas essa costurinha aqui nós vamos fazer depois, no lado direito. Então, agora, nós vamos somente costurar. Esse 1 centímetro aqui que eu deixei, eu vou começar a costurar aqui, vou descer. Quando chegar aqui, ó, esse 1 centímetro, eu paro de costurar, dou retrocesso, volto pra cá, retrocesso também no início e no final, venho aqui. Aqui embaixo eu vou deixar uma abertura, vou até marcar aqui pra eu não esquecer, mais ou menos esse tanto aqui. E vou girando, vou costurando, deixa essa abertura, né? Aí, quando chegar aqui, de novo, ó, eu paro aqui nessa marcação e começo aqui nesse 1 centímetro de novo e vou chegar nesse 1 centímetro aqui. E depois, marco de novo, costuro de novo desse 4 centímetros até essa marcação de 4 centímetros aqui. Sempre com retrocesso no início e no final, para ela não abrir. Todo costurado, antes de virar, eu vou fazer um corte aqui, ó, em todas essas entradas que vai ser pra nossa tira, nós vamos cortar bem um cortezinho assim, com cuidado pra não chegar na costura. Nós vamos fazer esse corte aqui, ó, pra gente virar a pontinha. A gente vira, vinca bem certinho. Ó, eu vinquei, agora eu vou fazer uma costurinha aqui, ó, pra segurar. Eu vou dar uma aberturinha aqui, com cuidado eu vou fazer uma costurinha aqui só pra ele não virar, pra ficar um acabamento bem bonitinho. Ele fica assim, costuradinho no meio, ó. Agora eu vou fazer as outras pontas, aqui nessa outra parte da cintura e nessa outra parte aqui do corpinho. Uma outra dica é usar essa fitinha aqui dupla face, que ela é específica para tecidos. Então, eu vou tirar, ó, ela é fininha, eu vou tirar um pedacinho dela e vou usar para colar aqui.
Pronto, e ó, essa fitinha aqui não tem problema lavar, ela não sai. Depois que ela colou um tecido no outro, você pode lavar que ela não vai sair, tá? Ela é específica. Então agora nós vamos virar o nosso avental. Vou chanfrar aqui todas as quinas. Agora eu vou lá passar pra abrir bem, ó, ajeitar bem essas costurinhas aqui pra gente fazer os últimos acabamentos. Passadinho, gente, olha como ele fica lindo. Vejam esse lado preto e agora o lado vermelho. Coloca aí nos comentários qual vocês gostaram mais. Agora a gente vai fazer a última marcação pra fazer a costura da tira. E olha que bonitinho, ó, encontrou certinho esses dois tecidinhos que a gente colocou. Quando a gente mede direitinho, ó, ele bate certinho. Eu vou marcar aqui, ó, onde terminou a abertura pra tira. E aqui também eu vou marcar, é aquele 4 centímetros que nós deixamos. E nós vamos ligar esse traço naquele. A minha régua é pequena, ela tem 45. Teria que ser pelo menos 50 para dar conta aqui. Mas eu vou dar um jeitinho. Então, eu vou passar o traço. E vou fazer do outro lado a mesma coisa. Vou marcar aqui. E vou vir até aqui. E aí, eu vou passar uma costura aqui em cima. Na minha linha da bobina, eu coloquei vermelho, que aí ele vai aparecer aqui, e a de cima eu coloquei preto. Então, eu vou passar uma costura nesse traço e nesse traço. Eu vou usar esse passador aqui, como eu tenho bastante espaço, só vou dar um nó aqui nele. E aí, nós começamos aqui, ó, tem que ser aqui pela cintura, por um lado ou por outro. Ele passa com bastante facilidade. Agora, eu vou tirar esse e colocar o que a gente fez agora. Ó, até na hora de tirar, ele é facinho. Vamos experimentar aqui no lado preto. Aí, eu vou dividir pra ficar mais ou menos igual aqui, ó, a altura. Vou subir ele pra mim. Ele é bem grande, então não dá pra sujar a roupa, nem molhar, porque ele é duplo, né? Ó. O que vocês acharam? Vou colocar o lado vermelho pra vocês verem como ficou. Vamos virar ele. Mesma coisa, pra mim eu tenho que subir um pouco. Ele fica bonitinho, né? Ó, amarrei aqui. E esse ficou o lado vermelhinho. Eu vou fazer a precificação dele no aplicativo novo que eu tô usando, que eu assinei lá na Hotmart, que é da mesma planilha que eu usava, é da mesma professora. Agora ela fez um aplicativo e eu quero mostrar pra vocês quanto fica e como eu faço pra saber o preço desse avental aqui. Eu espero que vocês gostem. Esse é o aplicativo, né, que eu falei pra vocês, ele tá no meu celular. E aí eu coloco aqui, ó, dados do produto.
Aí eu vou escrever o nome da minha peça, no caso é avental, regulável e dupla face. Ele vai gravar essas informações. Eu desço um pouco, agora eu não vou colocar foto e nem vou colocar link de vídeo, mas eu posso colocar em outro momento. Aí eu venho aqui para o material usado. Nesse avental, a gente só usa tricoline, nada mais. Então eu coloquei aqui tricoline 100% algodão, e aí eu vou informando cada peça, cada parte do meu avental para ele ir calculando. Então eu coloco aqui, eu comprei 1 metro de tecido. Então, 1,40 por 1 metro. Quanto que eu paguei? Coloco lá o preço que eu paguei no metro. Eu paguei R$ 20 no metro desse tecido. E aí eu vou colocar o que foi usado desse produto. Então, eu coloco a largura, né, que eu usei. Eu vou colocar aqui primeiro a parte do avental mesmo, que é 60 por 80. Então, eu coloco aqui a largura e o comprimento que eu usei, 85, né? E aqui quantas partes? Como ele é dupla face, eu coloquei 2 partes desse tamanho. E aí ele já vem e calcula lá pra mim, ó, automático. Eu gastei R$ 14,57 nessas 2 partes. E já começo lá no tricoline que eu usei para o bolso, né? Que tem um bolso só. Eu repito lá, porque apesar de ser o mesmo tecido, eu preciso repetir para ele poder calcular essa parte, né? Então, é o mesmo tecido que eu comprei, o tricoline que eu comprei, as 2 estampas foi o mesmo valor, R$ 20. E aí, pro bolso, né, eu vou colocar as medidas do bolso, igual eu coloquei lá o do avental. Então, eu coloco 0,30 por 24, que é 24 centímetros, né? E ponho que foi duas vezes eu usei esse tamanho. E aí, ele já fez a conta lá, ó, deu R$ 2 do bolso. Ponho de novo o tricoline. E aí eu vou colocar para tira, a tira de amarrar. A tira de amarrar, eu então, é a mesma coisa, eu comprei 1,40, é a largura, né, do tricoline que eu comprei, por R$ 1, por 1 metro, né, que eu paguei R$ 20. Aí dessa parte, o que eu usei para essa tira, né, então eu coloco a medida. Como o meu tecido tem 1,40 por 1, não tinha como eu tirar 2,50, que é a medida total da tira, né? Então, eu coloquei parte. São 6 centímetros, então 0,06. E eu usei 2 partes. Porque 1,40 eu fiz duas tiras, eu tirei, né? Aí deu 2,40 também dessa parte para tira. Depois fica faltando aquela parte de cima, né, do que fica no peito. Então, eu coloquei aquele tricoline peito para eu saber qual é a parte, qual é essa parte que eu fiz. A mesma coisa, né? Eu informo, eu sempre erro aqui na hora de colocar o 4, eu digito 4 em vez de digitar 1. Mas então é 1,40 por 1, R$ 20 também. E aí eu vou colocar essa medida da parte do peito, que foi 10 centímetros por 36. E também eu usei 2 vezes, né? Então, aí deu R$ 1,03 dessa parte do peito. A gente não usou estrutura, não usamos insumos. Então, ele já fez lá pra mim, ó. Total geral de material foi R$ 20 que eu gastei de material. Agora, eu vou colocar as informações da minha mão de obra. E aí, cada um vai colocar o seu. Eu sempre coloco, se eu trabalhar 160 horas por mês para ganhar R$ 3.000, né? Que é uma base só, para a gente saber quanto vale a peça. Mas cada um pode colocar o seu valor aí, é claro, né? Então, o tempo de produção, você vai fazer lá a peça, para você saber quanto tempo você demora para fazer uma peça, do início ao fim, desde o corte até ela estar pronta. Então, eu gastei 45 minutos para fazer essa peça toda. Eu vou corrigir aqui, 45 minutos. Então, em cima eu coloco a hora, embaixo eu coloco o minuto, aí não tem erro. Então, deu 12,50 da minha mão de obra. E aí eu posso colocar aqui os custos fixos. Você pode colocar várias coisas. Por exemplo, se você paga aluguel no seu ateliê, você coloca essa informação. Eu costumo colocar a energia, né, a energia elétrica, e coloco também a internet.
E eu não coloco toda a energia elétrica da minha casa. Eu costumo colocar metade só, né? Porque eu moro aqui, eu costuro na minha casa, não é um ateliê separado, né? Então, ele fica assim, R$ 75 que eu gasto. E aí, desse valor, ele vai fazer proporcional pelo tempo que eu gastei para fazer uma peça. Então, deu 94 centavos para energia elétrica e 63 centavos da internet. E aí eu coloco lá 30, eu coloquei 30%, né, da margem de lucro, mas você pode colocar mais ou menos, às vezes eu coloco, tem peça que eu coloco 50, né? E então aí eu tenho lá o preço de venda sugerido, que é R$ 44,44. É muito interessante esse número, né? Repetiu 4 vezes. Mas é isso, o preço de venda que ele dá, o custo total que foi R$ 34,18 e o lucro é R$ 10,25. Esse lucro de R$ 10,25 é fora a minha mão de obra. Aí eu vejo lá no histórico, ó, todas as peças que eu já fiz aqui no aplicativo, elas ficam lá no histórico. Se eu precisar rever ou se eu precisar editar, eu encontro ela lá. Então a nossa peça pode ser vendida por, eu costumo colocar então 45. R$ 45 é o valor que eu vendo esse avental. E ainda tem a touquinha também para fazer o kit. Imagine como ia ficar bonitinho aqui, todo desse estampado aqui e aqui essa cor aqui. Bom, para vocês que ficaram até o final, não esqueça de deixar o joinha e compartilhar com aquela amiga que você sabe que gosta de costura criativa para o meu trabalho chegar para mais pessoas. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo. Tchau, tchau!